Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, Jorge. Boa noite, Cláudio, boa noite aos ouvintes. Muito bem. É uma satisfação estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Está dando um pouquinho de eco, Freitas, vê com a produção se isso é do áudio do próprio Jorge ou se é algum problema nosso aqui. Mas vamos seguir. Jorge, a gente tem visto nas últimas semanas, especialmente nesta, né, semana passada, nesta, especialmente, surgiram muitas denúncias, surgiu o dossiê lá da Prevent Senior, surgiram informações aí também de pesquisas que talvez tenham sido fraudadas aí, com resultado fraudado, com mortes que não foram registradas, no caso da Prevent Senior. Teve o caso também da pesquisa feita por um endocrinologista que resolveu testar aquela proxalutamida e também teve um registro de 200 mortos na pesquisa. Vocês pediram até a PGR uma investigação, né? A Conep pediu uma investigação. Enfim, nós tivemos outros casos pontuais durante a pandemia. Eu sei que pandemia é um momento bem sensível, a gente teve de lidar com um vírus novo, enfrentar muita coisa nova, muita gente no início também testou medicamento aqui, medicamento dali. É um cenário diferente, né, daquele que a gente tem quando você não tem de enfrentar a urgência, né, a urgência com pessoas morrendo, sendo internadas e morrendo. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a aprovação de pesquisas e o que mudou durante a pandemia. E aí, na sequência, eu te peço para comentar essas especificamente. Ok? Bom, estavam desligando meu microfone aqui, mas tudo bem, já está normal. Normalmente, quer dizer, como é que acontece? Nós temos um sistema eletrônico que é a plataforma Brasil, o pesquisador se cadastra nela e encaminha por via eletrônica o protocolo de pesquisa, que é analisado ou no comitê de ética local, na maioria dos casos de protocolos de pesquisa mais simples, sem grande risco e tudo, ou então os protocolos mais complexos vêm para ser analisados na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Esse é o sistema básico que funciona, é uma comissão ligada ao Conselho Nacional de Saúde e que trabalha fundamentalmente em que sentido? De proteção da segurança e dos direitos de quem participa nas pesquisas. Por que isso existe? Porque muitas vezes, quando as pessoas entram numa pesquisa, estão numa situação muito vulnerável. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer e é chamado a entrar numa pesquisa. Ele está preocupado em sobreviver, não é? A última coisa que ele vai pensar se os direitos dele estão sendo respeitados corretamente, tudo, né? E por isso é que no Brasil e no mundo inteiro existem esses sistemas de proteção dos participantes de pesquisa, de regulação ética, como é chamado. Mudou alguma coisa nesse procedimento durante a pandemia? Bastante, porque primeiro a quantidade de trabalho cresceu muito, né? E nós fizemos um esforço, no primeiro momento, centralizar as pesquisas de Covid na Conep, porque era necessário estabelecer um padrão e, além disso, atender com rapidez os pesquisadores, porque nós estávamos numa situação com muitos óbitos, né? Então, nós conseguimos ter um padrão de 7 dias de análise média dos protocolos de Covid e fizemos ano passado, para você ter ideia, quase 400 câmaras técnicas para analisar os protocolos que chegaram, né? E esse ano já estamos com um pouco mais de 150, inclusive. Então, é um quadro de bastante trabalho. Quer dizer, nós tínhamos antigamente cerca de 250, 300 análises mês. Teve mês do ano passado que chegou a ter 850, para ter uma ideia, triplicou o volume de trabalho. Vocês têm uma estimativa total de quantos pedidos foram analisados durante esse período? Nós, aos poucos, inclusive em função do volume de trabalho que cresceu muito, nós voltamos a fazer uma certa descentralização para os comitês de ética em pesquisa locais, que são cerca de 850 espalhados pelo país todo, né? Nos hospitais, nas universidades, nas secretarias de saúde, etc. Então, nós temos o quantitativo da Conep, que foi cerca de 5, 6 mil protocolos de Covid, né?
Mas o quantitativo total do sistema a gente teria que apurar. Não, esse dado eu não tenho aqui de bate-pronto, não. Deixa eu te perguntar um negócio. O CD, fica à vontade, tá? Quando você quiser perguntar, o CD é nosso repórter aqui também, o senhor conhece ele está participando da conversa também. É porque assim, senão eu vou fazendo as perguntas aqui. Você, quando quiser, você já entra aí, tá? Para trazer um assunto quente, eu queria perguntar para o professor o seguinte: professor, o presidente da Prevent Senior, o Fernando Parrillo, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, que foi publicada hoje, e ele menciona a Conep, uma coisa que me deixou muito em dúvida. A Folha de São Paulo perguntou: por que vocês não obtiveram autorização da Conep para fazer o experimento com cloroquina, azitromicina, chamado kit Covid, etc.? Aí ele diz o seguinte: nós pedimos e conseguimos, mas houve um erro, uma confusão interna e acabamos usando a autorização de um outro estudo. Que espécie de comportamento é esse de uma instituição de saúde realizar um estudo usando a autorização de outro? E o que pode acontecer com a Prevent Senior por esse comportamento que o presidente admitiu em entrevista à Folha de São Paulo? Bom, o que ocorreu foi o seguinte: eles apresentaram uma proposta de estudo, que depois de alguns ajustes foi aprovada no dia 14 de abril. Quando chega no dia 17, 3 dias após, eles publicam o que foi chamado de um pré-print, que é uma espécie de um texto pronto da pesquisa, aguardando apenas a análise de pares para poder ser submetido a revistas científicas, né? Esse pré-print já trazia os resultados de 600 e tantos pacientes, que é claro que não poderia ter sido feito em 3 dias essa pesquisa. Então, nós decidimos suspender a pesquisa no dia 20 de abril do ano passado e chamamos eles para se explicarem. E a resposta que eles deram foi de que, na realidade, o estudo que estaria no pré-print seria outro, mas que não tinha autorização para ser feito, né? E que o estudo que eles tinham aprovado ainda ia começar. Só que eles colocarem o número de cadastro do estudo que não tinha aprovação, botarem o número do cadastro do que tinha aprovação, é um indício muito forte de fraude científica, de tentar misturar as coisas. Isso não foi aceito, nós decidimos encaminhar uma representação ao Ministério Público Federal sobre essa questão, que foi encaminhada e tem uma investigação aberta no Ministério Público aqui de São Paulo, né? Então, se eu entendi, eles deram autorização de outro estudo, porque este outro estudo tinha um número maior de participantes e permitiria a eles colocar os participantes do que, na verdade, tinha que ser o estudo aprovado. Foi isso? Eles usaram... O outro estudo que eles usaram já tinha mais participantes aprovados. Eles tinham feito um estudo antes da aprovação, né? E aí, quando teve a aprovação, eles pegaram o número de cadastro do estudo aprovado e tentaram publicar o estudo que eles já tinham feito anteriormente, que não tinha nada a ver com o que foi aprovado. Os critérios eram diferentes, inclusive. E esse outro estudo não tinha sido submetido o pedido de estudo, ele não havia sido submetido antes. Não, eu assisti o depoimento dele ontem na CPI, e ele disse: não, mas esse é um estudo observacional. Só que estudo observacional também tem que ser registrado, tem que ser aprovado. Quer dizer, né? Nós temos duas fraudes aí, né, provavelmente. Uma de você ter um estudo que foi feito sem autorização e depois a fraude usar esse resultado desse estudo em outro estudo, né? Deixa eu lhe perguntar um negócio, aproveitando aqui o gancho da Prevent Senior. Eu li hoje e reproduzimos no site a informação do Instituto de Defesa do Consumidor, que inclusive pediu à Justiça uma intervenção, que a Prevent Senior seja submetida à intervenção. E o que me chamou a atenção foi que eles fizeram um levantamento, justamente junto aí à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em relação aos pedidos de testes clínicos submetidos pela Prevent Senior ao longo da pandemia. 23 estudos e algumas dessas pesquisas analisaram o desempenho de células-tronco, extrato de palmeira de açaí e até suplementos alimentares para ganho de massa muscular, o whey protein. Pelo menos 3 desses 23 se propunham a testar a eficácia de medicamentos usados no chamado tratamento precoce. Agora, esses outros, quer dizer, pode pedir qualquer coisa para enfrentar aí uma pandemia como essa? Não tem critério, não tem um limite ético aí de... como é que vocês fazem essa avaliação?
Repare, qual é a questão básica? O sistema CEP-CONEP não é responsável pelo resultado propriamente das pesquisas. Isso aí vai ser analisado na Anvisa posteriormente, ou ao mesmo tempo, dependendo do momento em que é apresentado o pedido lá na Anvisa, quando se quer fazer algum registro lá, né? O sistema CEP-CONEP zela fundamentalmente por segurança e direito de quem participa na pesquisa, né? É claro que se a pesquisa for flagrantemente absurda, aí não tem sentido nós aprovarmos, que a gente estaria colocando pessoas sobre risco, mas sem possibilidade de haver benefício, nem para ele, nem para a sociedade, né? Agora, nós estávamos numa situação no início do ano passado, durante o período inicial da pandemia, em que não se tinha vacina, não tinha remédio, uma quantidade enorme de gente falecendo todo dia, quer dizer, um quadro muito, digamos assim, grave, né? E nesse sentido, foram aprovadas todas as tentativas, praticamente, que se tentou, a não ser que fosse alguma coisa que trouxesse um risco importante a quem participasse das pesquisas, né? É claro que hoje, no momento atual, em que você já tem vacinas, tem uma situação já com um monte de evidências científicas de ineficácia de determinados tratamentos, a situação é diferente, mas nós temos de analisar essas aprovações no contexto em que elas foram feitas, e não com os olhos de hoje apenas, porque senão a gente estaria fazendo uma coisa injusta, né? Mas não chama atenção que um hospital de referência, que tem inclusive o atendimento a idosos como seu foco principal de atuação, submeta pedidos que não tenham relação, a menos que o senhor me diga, né? Assim, o whey protein me chama atenção, açaí, não foge um pouquinho do âmbito, não dá uma desconfiança, vocês não ficam, não tem ali, não acende uma luzinha amarela, será que esse pessoal está fazendo coisa certa? Ora, nós não estávamos em condições, naquela situação, de exigir só pesquisas que tivessem uma alta probabilidade de resultado positivo, certo? Estava um quadro meio de tentar tudo, né? Dentro de, evidentemente, um quadro que não trouxesse risco aos participantes, a não ser o risco da própria doença, mas essa não tinha como ser evitada naquela situação, né? Então, as aprovações naquele momento foram um pouco isso. Agora, todas essas tramitações tiveram idas e vindas para garantir que os direitos dos participantes fossem garantidos, que fossem respeitados, etc. E o que nós temos visto agora são denúncias de que eles não cumpriam corretamente o que eles aprovavam, né? Aí é uma outra questão que nós vamos ter de apurar agora, junto com essa investigação que o Ministério Público está realizando. Mas a proposta... Algumas profissões têm códigos de ética muito estritos quando o assunto é publicidade ou propaganda. Notadamente, advogados, médicos, dentistas, têm várias restrições sobre a propaganda dos seus trabalhos, e agora com as redes sociais está surgindo um novo debate sobre a publicidade do trabalho do médico, do advogado, do dentista, e assim por diante, do que eles podem fazer propaganda ou não. Nesse caso específico da Prevent Senior, havia propaganda da chamada pesquisa, que agora o presidente Parrillo disse que nem era pesquisa mais, era só um levantamento clínico, até do governo. O próprio presidente Bolsonaro, ele linkou para uma entrevista do Hélio Beltrão com a turma da pesquisa da Prevent Senior, e também os filhos do presidente Bolsonaro participaram, no primeiro semestre de 2020, de propaganda dessas pesquisas, ou suposta pesquisa, que já mostraria resultados maravilhosos com remédio para malária, para curar a Covid. Em termos de ética, o que existe no CONEP ou na profissão de pesquisador para punir ou para restringir quem faz propaganda de uma pesquisa que ainda não está concluída? Repare, quer dizer, na realidade, a pesquisa que eles tiveram aprovada foi suspensa logo em seguida, 6 dias depois da aprovação. A outra não chegou a ser uma pesquisa, porque não houve cadastro, não houve nada disso. Nós fizemos a representação ao Ministério Público e remetemos a denúncia a eles, né? O que o sistema CEP-CONEP, porque nós não fomos criados por lei, nós somos criados por resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então nós não temos poder de polícia, de entrar nas instituições, cobrar documentos, apreender coisas, isso aí não temos essa possibilidade. Quando a gente sente
a existência de irregularidades, o que a gente faz é a representação ao Ministério Público, que é quem tem o poder de aprofundar as investigações, requisitar documentos, fazer blitz, fazer tudo o que é necessário e tudo. E isso já foi feito em relação à Prevent Senior desde o ano passado, né? Então, estamos com essa investigação do MPF aberta e estamos aguardando a apuração deles. Só para concluir, Cláudio, parcialmente nisso foi que a Prevent Senior era muito ativa nas redes sociais no primeiro semestre de 2020, propagandeando os efeitos desses remédios sem eficácia contra a Covid. E depois virou o semestre de 2020 e ela quase ficou em silêncio. Parou de interagir com bolsonaristas, parou de fazer a propaganda tão frequente dos seus remédios. Então a gente vê que em meados do ano de 2020 alguma coisa aconteceu. Aí eu não saberia te dizer exatamente o que, eu não acompanhei esse processo da Prevent tão de perto assim, né? Mas o que nós percebemos foi que as pesquisas, essa pesquisa em especial, teve uma irregularidade flagrante, nós tomamos providência imediatamente. Tanto que a pesquisa que havia sido aprovada dia 14 foi suspensa no dia 20, 6 dias depois, já em função dos problemas que apresentou essa publicação desse pré-print. Vocês têm algum ponto de contato com o Conselho Federal de Medicina? A gente percebeu uma omissão muito grande do CFM ao longo da pandemia, em virtude justamente disso que o CD falou, propaganda de muita promoção de medicamentos ineficazes ou de eficácia ainda não comprovada, suspeita, procedimentos também que foram propagandeados aí que não tinham nenhum tipo de comprovação, né? A questão da ozonioterapia, por exemplo, que foi largamente utilizada pela Prevent Senior, como a gente agora já descobriu, através dos atestados de óbito, dos prontuários de falecimento, inclusive do Anthony Wong. Vocês têm algum ponto de contato? Como é que o senhor vê essa omissão do CFM ao longo da pandemia nesse sentido? Olha, eu diria o seguinte, que a relação nossa não é próxima com o CFM, eles têm atribuições definidas por lei e as nossas são outras e tudo. Agora, quando nós recebemos alguma denúncia que não seja relativa propriamente à pesquisa, mas é relativa ao comportamento profissional de algum profissional médico, nós remetemos a denúncia ao Conselho Federal de Medicina. E nesse caso específico, existe uma resolução do Conselho que só permite o uso da ozonioterapia em pesquisas aprovadas pelo sistema CEP-CONEP. É uma resolução formal deles dizendo isso. E nós recebemos denúncias de utilização de ozonioterapia na Prevent Senior em tratamento, sem ser em pesquisa, né? E por causa disso remetemos essa denúncia para a investigação do Conselho Federal de Medicina. Recebemos uma comunicação dele de que havia remetido Perdão, não, ao Conselho Regional. Aí os senhores remeteram essa comunicação, qual foi o resultado? Que eles nos comunicaram que haviam remetido ao Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo para apuração em primeira instância do problema, e que estava aberta uma investigação no Conselho Regional de Medicina sobre essa questão específica da ozonioterapia. Bom, vamos cobrar, né, CD, o Conselho Regional para ver se isso foi adiante ou não, ou se também podem ser considerados cúmplices, né, já que nós temos ainda a CPI aberta. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, justamente agora, no início da semana, nós noticiamos que a CONEP pediu à PGR a investigação das circunstâncias das mortes de 200 pessoas, não estamos falando de 8, de 11, estamos falando de 200 pessoas durante aí o estudo conduzido com a proxalutamida pelo endocrinologista Flávio Cadejani. Por favor, esclareça aos nossos espectadores como é que um endocrinologista submete um estudo desse, aprovado, ele amplia isso à revelia, você tem, ao final desse estudo, 200 mortos. Eu sinceramente, doutor, eu não consigo compreender. Bom, primeiro, o estudo não foi aprovado para ser realizado no Amazonas.
Existia na Plataforma Brasil uma pergunta específica se o estudo era multicêntrico. A resposta do pesquisador foi não. Então, o estudo foi aprovado para ser realizado em um centro, na cidade de Brasília. Portanto, toda a iniciativa de levar o estudo para 7 cidades do Amazonas já foi uma transgressão da parte do pesquisador, porque não existia aprovação nesse sentido. Por quê? Porque quando se quer fazer um estudo multicêntrico, é necessário que se submeta quais são os centros, quem são os pesquisadores responsáveis, apresente os currículos deles para que mostrar se eles têm capacitação técnica para coordenar um centro de pesquisa, e também que se analise as condições da instituição, do hospital local, se tem condições de atender as pessoas ou não. Nada disso foi apresentado, sequer solicitado, antes da pesquisa ser realizada. Primeira questão. Segundo, ele alegou que os óbitos foram majoritariamente, muito majoritariamente, no braço placebo, né? E que a proporção era quase de 10:1, a quantidade de mortes no braço placebo em relação ao que aconteceu no braço que estava tomando essa substância, proxalutamida. Repare, mesmo que o que ele está falando seja verdade, coisa que nós não conseguimos ter certeza, porque todas as solicitações de esclarecimentos que foram feitas, ele se negou a apresentar os termos de consentimento dos pacientes, o detalhamento dos óbitos, como ocorreram, etc., um conjunto de dados que ele se recusou a apresentar durante o processo da investigação administrativa que foi promovida, antes da representação ao Ministério Público Federal, né? Mas mesmo que o que ele está falando seja verdade, o comportamento dele está inteiramente errado, porque quando você tem uma desproporção de óbitos de 10:1 de um braço da pesquisa para o outro, ele teria obrigação de interromper a pesquisa e fazer o chamado crossover, que é transferir os pacientes que estavam no braço placebo para o braço da substância. A substância tão boa assim, não tinha sentido ele ficar assistindo mais de 140 mortes no braço placebo, né? Seria uma coisa absurda isso aí, mesmo se o que ele está falando fosse verdade. A outra hipótese é a pesquisa estar com dados que não são confiáveis e nós teríamos tido 200 óbitos sem nenhum efeito científico concreto, né? Essa questão vai precisar ter documentos apreendidos, analisados pelo Ministério Público, né? Eu já soube que foi encaminhado pelo Ministério Público Geral, o Procurador-Geral, para o Ministério Público Federal do Distrito Federal, que é onde fica o pesquisador Cadejane, e que imagino que isso aí vai ser aberto uma investigação e vamos poder ter os dados aí, ter clareza do que efetivamente ocorreu, porque ele se recusou permanentemente a apresentar os documentos que foram solicitados nesse processo. Eu fico curioso, vocês analisam as credenciais do pesquisador quando ele submete um pedido pela primeira vez, por exemplo? Analisamos, sim, sem dúvida. Ele esse rapaz teve, inclusive... Esse rapaz tem credenciais de pesquisador, porque eu vejo as redes sociais dele, não me parece que ele tenha perfil, eu posso estar sendo preconceituoso, mas não me parece que ele tenha perfil de pesquisador. No momento inicial da pesquisa, ele apresentou publicações em que ele tinha feito parte de equipes, ele não tinha sido coordenador de equipe de pesquisa anteriormente. Mas isso não temos como exigir, porque senão só poderia ter pesquisa com quem já foi coordenador antes, você não poderia ter novos coordenadores nunca. Quando a pessoa já participou em pesquisas fazendo parte da equipe e tem um mínimo de experiência nesse trabalho, ele se gabarita para participar como coordenador da pesquisa. Então o critério no caso dele foi esse, né? E não nos parece que nisso aí houve equívoco. Embora depois, pelo que ele fez na pesquisa, ficou claro que o conhecimento dele da realização de pesquisas clínicas realmente deixava a desejar, né? Mas isso era difícil de apurar preliminarmente a pesquisa. Infelizmente, isso aí não foi possível checar antes, né? Nesse nível. Professor, eu já entrevistei muitos professores e pesquisadores na minha curta carreira, e uma constatação, uma reclamação constante que eu vejo dos pesquisadores é a falta de verba ou a falta de oportunidade para produzir, para arranjar dinheiro para fazer pesquisas. Muitos desses pesquisadores das substâncias sem efeito para a Covid, algumas dessas pesquisas com resultados bastante trágicos, como a gente vê,
têm conexões políticas, são pesquisadores apoiados explícita ou implicitamente por pessoas do governo atual. Como que o senhor enxerga hoje esse tipo de apoio político? Pesquisadores como o Cadegiani e o pessoal da Prevent Senior conseguiriam fazer esse tipo de pesquisa sem terem apoio político, baseado na sua experiência de outras pesquisas, de outros pesquisadores que precisam de verba, que precisam de patrocínio para fazer uma pesquisa e não conseguem? No caso, o patrocinador era estrangeiro, né? O Cadegiani, inclusive, chegou a ser diretor de um pequeno laboratório norte-americano. Depois ele saiu dos quadros desse laboratório, mas o patrocinador do estudo dele é esse laboratório exatamente. Né? E, além disso, toda pesquisa precisa ter um comitê independente de monitoramento de dados e de segurança, né? Que é feito com profissionais de saúde experientes em pesquisa de outras instituições. Eles não podem ser nem da instituição que está fazendo a pesquisa, nem da instituição que patrocina a pesquisa. E ele se comprometeu a montar um comitê independente, não fez isso, montou um comitê em que a pessoa que coordenava era funcionária do laboratório norte-americano, né, no relatório que ele nos encaminhou. E quando nós cobramos, inclusive, o nome dos demais membros do comitê independente, ele também se recusou a fornecer. Né? Quer dizer, então, desse ponto de vista, a participação dele estava sendo financiada por esse laboratório americano que, pelas denúncias que eu vi na imprensa agora mais recente, tinha inclusive solicitado a patente da medicação antes de começar o estudo aqui. Quer dizer, então o interesse central aí me parece que é um interesse comercial, efetivamente. Agora, quanto a essa questão política, eu diria o seguinte: se a participação política fosse para promover a pesquisa séria, fazer com que a ciência no Brasil avançasse e tudo mais, eu não veria problema. O problema é que algumas dessas pesquisas que estão tendo esse tipo de apoio estão sendo fundamentalmente uma forma de desrespeito às pessoas que participam nas pesquisas bastante graves. Nós vimos aí denúncias recentes, inclusive, de está se querendo fazer pesquisa sem que o pesquisado sequer saiba que está numa pesquisa. Isso aí é uma violação flagrante do Código de Nuremberg, que foi feito logo depois do Tribunal de Nuremberg, que julgou os médicos lá dos campos de concentração, certo? Quer dizer, e é uma conquista da humanidade desde essa época, tem mais de 50 anos, e 70 anos quase, né? E o que está se fazendo é querendo repetir a experiência da Alemanha de 30 aqui no Brasil. Isso aí é uma coisa bárbara, não tem sentido, né? Então, eu não colocaria o problema propriamente no apoio político. O problema é apoio político para quê? Para fazer que tipo de pesquisa? Pesquisa séria ou para fabricar resultados? Essa aqui é a questão que precisa ser respondida com clareza. O jurista Miguel Reale Júnior fez um parecer agora que apresentou a CPI, classificou alguns desses estudos, especialmente experimentos, né, que foram feitos aí com esse kit Covid, como experimentos pseudocientíficos. O senhor classificaria esses estudos esses exemplos de estudos aí que estão sendo revelados como o quê? Eu diria que o respeito pelas pessoas que estão nas pesquisas desse tipo de estudos é nenhum. Né? Tanto que você vê que o tempo todo é tentando desrespeitar, passar por cima, ignorar, achar que isso é burocracia, como eles falam aí nas redes sociais e tudo mais. Quer dizer, então respeitar as pessoas é burocracia. Isso é uma coisa que não tem cabimento. A humanidade tinha superado isso já desde isso aí, do Código de Nuremberg, em 1947. E agora vem aqui tentando se repetir as experiências negativas que a Alemanha viveu na década de 30, né? E isso aqui não tem o menor sentido. São coisas muito graves e que precisam de punição severa, sem dúvida nenhuma. Aproveitando, a CONEP tem poder punitivo, como é que é feita a fiscalização efetivamente? E finalizando, esses exemplos, pergunta aqui da nossa leitora, da Mariana, só acha que esses experimentos absurdos podem prejudicar, macular a imagem da pesquisa científica no Brasil? Eu acredito que não, porque isso é uma coisa focada em alguns poucos pontos, né, onde tem esse tipo de manipulação de dados, digamos. Agora,
os pesquisadores brasileiros, no geral, são pessoas bastante sérias, comprometidas, têm um respeito bastante grande pelo sistema CEP-CONEP. Então, eu acredito que aqui o que a gente tem é o joio que tem que ser separado do trigo. Não há por que a gente querer jogar a criança junto com a água do banho, porque o país precisa muito de pesquisa científica, e isso é uma coisa fundamental de ser valorizada, mas tem que ser feita com seriedade, não pode ser com esse grau de transgressão que está se tentando fazer. Isso aí é uma coisa muito negativa. O que a CONEP tem poder para fazer é suspender as pesquisas em que há perigo para os participantes e transgressão, desrespeito aos seus direitos, e quando a pesquisa é suspensa, todas as revistas sérias se recusam a publicar a pesquisa, né? E, além disso, nós temos o poder de fazer a representação ao Ministério Público Federal, que aí apura efetivamente as responsabilidades cíveis e criminais de cada comportamento eventualmente existente. Mas não cabe a nós fazer essa apuração punitiva diretamente, a não ser nesse nível que eu descrevi aqui. Perfeito. Eu agradeço a sua participação aqui no Papo Antagonista, Jorge Venâncio, presidente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Tenho certeza que a entrevista foi bastante esclarecedora para os nossos espectadores. Eu agradeço, Cláudio e Frederico. Muito obrigado e boa noite.